Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Ontem o pessoal tava de folga. Os guerreiros estavam tranquilos, na boa, depois da vitória contra o Atlético Goianiense no último sábado. Vitória importantíssima, tá? Vamos colocar isso aqui, porque nós vencemos. Ficamos com 4 pontos à frente da zona de rebaixamento, é verdade. Uma vitória importante, embora o futebol tenha sido bem meia boca, né? Bem complicado, mas o que importa nesse momento, nessa reta final, são os 3 pontos e nós mantermos essa distância aí dessa zona complicada. Quero falar com os senhores uma questão importante, que é a respeito dos próximos jogos. A nossa tabela, ela é muito complicada. Se nós vermos os próximos adversários do Tricolor, olha, a situação não é barbada. Vou colocar para vocês aqui na tela. A gente tá vendo aí, ó. Jogamos já contra Botafogo, Fortaleza, o rival, o Atlético Goianiense. Temos pela frente Fluminense na próxima sexta-feira, fora de casa. Depois, Palmeiras. Serão 2 jogos em sequência fora de casa. Retornamos para jogar contra o Juventude, saímos para jogar contra o Cruzeiro, voltamos para jogar contra o São Paulo, receber o São Paulo na nossa casa, saímos para jogar contra o Vitória, Vitória adversário direto, partida de 6 pontos, adversário que no final de semana, inclusive, venceu o Fluminense lá no Barradão. E depois retornamos para vencer, para jogar e vencer, se Deus quiser, né? O Corinthians na nossa casa. Detalhe, meus amigos, vamos pegar um por um aqui, tá? Jogo contra o Fluminense, adversário direto. A gente tem que vencer. Tem que vencer. Mas o empate contra o Fluminense não é de todo mal. Empate contra o Fluminense e contra Palmeiras, não acho de todo mal. Não acho todo mal. Uma vitória contra o Fluminense e caso venha acontecer de nós sermos derrotados para o Palmeiras, também não é de todo mal. Afinal de contas, nós estamos hoje com 38, iríamos a 41 pontos. Hoje a matemática ali virtualmente dá para escapar com 42 pontos, né? Então assim, pensando nessa possibilidade de uma vitória contra o Fluminense e caso venha acontecer uma derrota para o Palmeiras, só pela vitória já seria uma boa. Mas aí, claro, se nós conseguirmos pontuar contra os dois e a vitória, aí sim, aí seria maravilhoso, né? Mas olha a situação que nós chegamos, né, gente? A gente tá fazendo contando até com derrota para nós poder escapar da zona. Cara, assim, ó, é lamentável o ano do Tricolor. É lamentável o ano do Grêmio. Lamentável. Mas foi o que nos restou. Então é o que a gente está fazendo nesse momento. Então tem o jogo contra o Fluminense, que é direto. O Palmeiras brigando pela Libertadores, brigando pelo título, né? Ainda tem chance. O Juventude também brigando para não escapar. Chegou a visitar a zona de rebaixamento nesse final de semana. O Cruzeiro também brigando por vaga. São Paulo na mesma situação. Vitória, adversário direto. E o Corinthians, então, nem se fala. A única coisa que eu não quero é ir para a última rodada estando brigando com o Corinthians, trocando pontos com o Corinthians para não cair. Aí a gente sabe que o sistema movimenta, acontece uma coisa daqui, outra dali, e aí vocês já viram que a situação acaba acontecendo sempre contra nós. Nunca acontece a favor da gente, é sempre contra nós. Então é importante o Grêmio se manter atento nos próximos jogos, justamente para não chegar na última rodada, depender de uma vitória, depender de uma pontuação para escapar contra o Corinthians aí nessa reta final de campeonato, tá? Bom, quero falar com você sobre a preparação para os próximos confrontos. Afinal de contas, no final de semana, o Renato optou por uma equipe mais ofensiva, tendo em vista que o Atlético Goianiense tem uma equipe que tomou muitos gols, foram 48, não, foram 50 gols, deve ter sido, tinham 47, agora deve ter sido 50 gols, porque nós fizemos 3, então deve estar na casa dos 50 gols já. O Atlético é a equipe que mais tomou gols nesse campeonato brasileiro. Para os próximos 2 jogos, o Renato deve optar por uma equipe mais cautelosa, talvez com a entrada do Edenilson e a saída de um dos 2 pontas. O Aravena vem jogando bem pra caramba, Soteldo jogou bem também no final de semana. Daqui a pouco o Renato tira o Aravena para colocar o Edenilson. Não acredito dele tirar o Soteldo, por exemplo, pela sequência que o Soteldo vem tendo, então não acredito nessa possibilidade. Daqui a pouco, uma situação que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Uma situação aqui importante. O Monsalve, ele também acabou perdendo pontos nos bastidores. Se entende que o Monsalves não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou a oportunidade. Então o Monsalve também deve sair para a volta do Cristaldo. O Dodge estava suspenso do último final de semana, retorna, deve ficar no lugar do PP.
PP é um jogador que entrega pouca marcação, não tem tanta intensidade no meio, então a entrada do Dodge ali para trazer mais marcação, mais reforço no campo defensivo, o Dodge deve voltar para o time então. Então deveríamos voltar àquele esquema que a gente já vinha trabalhando antes, tendo o Cristaldo, tendo o Dodge ao lado do Vigia Sante. A possibilidade é a saída de um dos dois pontas, né? Seja o Soteldo ou o Aravena. Acho que vai ser o Aravena para a volta do Edenilson, e aí o Grêmio teria uma equipe mais cautelosa contra o Fluminense, adversário direto nessa nossa briga complicada de sair aí dessa zona complicadíssima, né? Bom, a gente treina durante a semana, o jogo é na sexta-feira, então na quinta-feira o Grêmio já deve viajar para o Rio de Janeiro. Serão ao todo, vamos lá, 4 treinamentos, é isso? 4 treinamentos. Quinta-feira pela manhã o Grêmio encerra então a preparação para esse jogo. O treino de quinta-feira é mais leve, mais tranquilo, como a gente já vem trabalhando há bastante tempo aqui falando sobre isso, é um treino mais pré-jogo, né? Gente, quero falar com você sobre uma situação importante, porque um ponto aqui, tá? Tem jogador de milhões deixando o tricolor, vai sair do Grêmio. Eu quero falar com você sobre ainda Renato. Sim, Renato segue na pauta do Cruzeiro. Vou te trazer detalhes sobre essa informação importantíssima e ainda sobre Bolazier, o jogador que o Grêmio deu uma avaliada aí na semana passada, e eu vou te trazer detalhes sobre isso também. Vamos falar sobre esse jogador de milhões que tá saindo então? Duqueiroz. Diogo, pelo amor de Deus, Duqueiroz é jogador de milhões? Sim. Jogador de milhões. E é um jogador que vai abrir um espaço significativo na nossa folha salarial. Bom, já ia falar Bolazier. O Duqueiroz, ele quando chegou aqui no Grêmio por empréstimo no início do ano, vindo do Zenit da Rússia, o Grêmio acertou com eles um passe fixado de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Se o Grêmio quisesse contratar o jogador, pagaria o valor e o Duqueiroz seria jogador do Grêmio. O Grêmio não vai fazer isso. Não deu certo, é muita grana, mas é principalmente porque não deu certo mesmo. O Duqueiroz está totalmente fora. O Duqueiroz nem tem entrado. Vocês pararam para imaginar já? Vocês tocaram? Ele não tem nem entrado. Eu nem lembro qual foi a última vez que ele fez a última partida dele. Mas o Duqueiroz ele não tem nem entrado. Então não tem o porquê o Grêmio fazer a compra desse jogador. Um outro ponto importante. É um jogador que tem um salário muito alto. O Duqueiroz tem um salário que passa dos 500 mil reais por mês. Para um jogador que entra e não consegue entregar, bom, não tem condições, né? Não tem condições. O último jogo dele foi contra o Atlético... Não. Foi contra quem? Foi contra o Bahia, dia 17. Dia 17 de agosto, a última partida do Duqueiroz. Então lá se vão 2 meses já que ele não joga. 2 meses. Então assim, ganhando 500 pilinha por mês. Tá de boa, né? Tá tranquilo, né? É um jogador, então, que o Grêmio não vai comprar, não vai fazer esse investimento, até porque é um jogador que não rendeu, simplesmente não desembarcou aqui do Queiroz. Vamos falar sobre outra situação? Renato na pauta do Cruzeiro. Sim, senhores. Renato continua na pauta do Cruzeiro. Informação trazida hoje pela manhã por Eduardo Gabardo em sua coluna em GZH, dá conta de que Renato está sim sendo comentado nos bastidores de Cruzeiro e Corinthians. São as duas equipes que ainda têm tem uma quedinha pelo Renato. A situação do Corinthians a gente já conhece. Tem o Ramon Dias por lá, vem nessa situação capengueando para não cair. Enfim, o Renato é colocado como uma possibilidade. A gente já tinha trabalhado isso na semana passada. O craque Neto trouxe lá nos seus donos da bola na TV Bandeirantes essa informação também. E agora o Gabardo também confirma. Só que essa do Cruzeiro, nós já tínhamos a informação quando era ainda o Seabra que estava por lá. Depois disso, o Cruzeiro já trouxe o Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz não consegue vencer. Esse é o grande ponto. O Fernando Diniz não consegue emplacar absolutamente nada lá no Cruzeiro. E por isso o Renato volta a pauta por lá. O Renato vem sendo ainda comentado. É um nome que o Cruzeiro gostaria de ter trabalhando por lá. Fizeram um grande investimento e o Renato seria esse nome ideal na mentalidade de muitos gestores do Cruzeiro para 2025. Vamos acompanhar, vamos ver. O Renato aqui já começou a mudar o discurso, tem aquela situação de fica, não fica. Não sei se ele tá tentando dar uma blindada na equipe por conta dessas notícias que estão saindo aí sobre quem fica, quem sai, ou ele tá vendo já que a direção não tá tão na dele como ele pensava, e aí ele já tá tentando essa mudança de discurso justamente para seguir por aqui, ou para que haja um convite para ele seguir por aqui. Vamos colocar isso também. Então assim, a situação tá mudando, o Renato tá sentindo, tá vendo. O torcedor tá protestando, ele tá sendo vaiado.
Já teve aquele episódio lá no Centenário, de jogar pipoca nele e tal. Então ali ele já viu já que a situação não tá legal e ele sentiu, tá? O nome dele aparecer no telão da arena e ele ser vaiado, ele sentiu. Ali ele sentiu que a situação não tá tão legal quanto ele imaginava, embora na coletiva ele tenha falado que, porque é meia dúzia, porque não sei o quê, porque me faz uma pesquisa, ele me tira os colorados da pesquisa e tal. Ele sabe que não é assim. É um sistema de defesa do Renato, mas ele sabe que a situação não é assim como ele tá pensando, não. Vamos encerrar, vamos falar do Bolazier. Semana passada a gente trouxe aqui, né? Foi até o pessoal do GE que noticiou que o Grêmio tinha feito uma consulta ao jogador do Criciúma, jogador de 35 anos, tá chegando na reta final de contrato. Agora em dezembro ele já fica livre no mercado. Tem equipes da Série A, inclusive, de olho nesse jogador. O Cruzeiro seria uma dessas equipes também que teria feito ali uma sondagem. Não há propostas, o Grêmio não fez uma proposta. A única proposta oficial que se tem nesse momento foi uma proposta do Goiás, mas o Goiás queria que fosse respondido imediatamente e tal, mas aí o Bolazier não quer resolver nada agora. Enfim, o Grêmio descartou esta contratação. O Grêmio descartou, disse que não houve essa procura, de que não houve essa sondagem. A informação do Globo Esporte é que sim, o Grêmio sondou, buscou informações, apresentou a estrutura do clube para o empresário do atleta e tudo mais. O Grêmio nega essa informação, diz que não faz parte da procura do clube para a próxima temporada, não é um jogador do perfil do que o Grêmio procura. Eu cheguei a colocar isso aqui para vocês, porque o Grêmio buscou jogadores mais jovens, jogadores com potencial, né? Não só de retorno dentro de campo, mas que depois financeiramente. Não era um jogador que entrava no que a gente estava vendo na diretoria procurar. Mas como o Soteldo, ao que tudo indica, pode ficar ou até mesmo sair, seria um possível jogador aí para chegar para ser um substituto do Soteldo, né? Um jogador que joga pelas beiradas também. Enfim, o Grêmio nega essa informação, diz que não buscou informações sobre Bolazier e descarta dizendo que não faz o perfil de procura do clube na janela de transferências, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau!